Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre as reações de apoio. Para começar, nós vamos relembrar, a definição de equilíbrio, definida de acordo com a primeira lei de Newton, que está relacionada com a somatória das forças resultantes igual a zero. Então, a gente tem equilíbrio quando a gente mantém um corpo em repouso, quando ele já estava em repouso, ou em velocidade constante, quando ele já estava em velocidade constante. Então, o equilíbrio de duas dimensões, podemos considerar o caso em que o sistema de forças que age sobre um corpo rígido se situa em único plano, relacionado a duas dimensões. E esse tipo de sistema de forças é frequentemente denominado sistema de forças bidimensional ou coplanar. No caso, nós vamos trabalhar com duas dimensões, ao invés de trabalharmos com três dimensões. Diagramas de corpo livre. A aplicação das equações de equilíbrio requer uma especificação completa de todas as forças externas conhecidas e desconhecidas que atuam sobre o corpo. A melhor forma de considerar essas forças é desenhar um diagrama de corpo livre. Esse diagrama é um esboço de forma do corpo que representa o isolado ou livre. Nesse diagrama é necessário mostrar todas as forças e momentos que o ambiente exerce sobre o corpo. No diagrama de corpo livre, pessoal, a gente determina quais são as forças que estão agindo sobre o corpo para que a gente possa calcular a força resultante e fazer constatações ou alcançar objetivos específicos para aquele corpo. Então, por exemplo, eu posso querer que aquele corpo, uma viga, ela fique em equilíbrio. Então, eu preciso desenhar a viga e representar todas as forças que possam estar agindo sobre aquela viga. Ou eu quero fazer uma força, uma tração, ou eu quero fazer uma força de compressão. Então, eu quero alcançar algum tipo de objetivo com aquele corpo. Então, o diagrama de corpo livre ele ajuda a representar todas essas forças que agem sobre um corpo. No que a gente fala sobre as reações de apoio em si, antes de apresentar a vocês o procedimento formal de como desenhar um diagrama de corpo livre, nós devemos analisar os vários tipos de reações que ocorrem em apoios ou pontos de contato entre corpos sujeitos e sistemas de forças coplanares. São três maneiras que a gente considera como reações de apoio em um membro horizontal, que pode ser uma viga, por exemplo, que é o tipo rolete ou cilindro, o tipo pino ou o tipo engastamento. É importante que a gente observe os seguintes tipos de movimentos que essa viga pode ter. Como regra, um apoio impede a translação de um corpo em determinado sentido ao longo de uma direção, exercendo uma força sobre esse corpo no sentido oposto a essa direção. E um apoio vai impedir a rotação de um corpo em determinado sentido, exercendo um momento de binário sobre esse corpo no sentido oposto, mantendo a mesma direção. Então, são os movimentos de translação e rotação. Alguns tipos de reações de apoio impedem a translação, outros impedem a rotação, e existe a reação de apoio que impede tanto a rotação quanto a translação. Então, vamos ver esses tipos de reações de apoio. Aqui a gente vê o tipo de reações de apoio chamado rolete, que está relacionado com o apoio que impede que a viga translade, então impede apenas o movimento de translação na direção vertical. O rolete só exercerá uma força sobre a viga nessa direção. Então, aqui a gente consegue perceber o rolete e aqui um desenho de uma viga. O tipo pino, a gente tem aqui os tipos de exemplos de pino, é o tipo de apoio que é mais restritivo do que o rolete. Ele para por um furo na viga e dois suportes que estão fixados no solo. Então, além da gente ter o pino em si, a gente tem os suportes, e o membro que encaixa nesse suporte. O pino pode impedir a translação da viga em qualquer direção φ,
Então, aqui a gente tem esse ângulo e, portanto, deve exercer uma força F sobre essa viga nessa direção. Então, se a gente quiser estudar a reação de apoio do tipo pino, esse tipo de reação de apoio, ele vai permitir essa direção de força, e a gente geralmente vai trabalhar como a gente trabalhou as forças resultantes, né? Subdividindo na força resultante nos eixos X, o Fx, e no eixo Y com o Fy, para estudar a força que age sobre essa viga. O outro tipo de reação de apoio é o engastamento, que é uma maneira mais restritiva de apoiar a viga. Esse tipo de apoio impedirá tanto a translação quanto a rotação. Então, uma força e um momento binário devem ser desenvolvidos sobre a viga e seu ponto de conexão. Aqui a gente tem um exemplo de reação de apoio em engastamento, e aqui a gente tem, né, as possíveis forças que vão agir nessa viga, a força Fx, a força Fy e a direção do momento que pode agir sobre esse tipo de reação de apoio. Apoios de corpos rígidos. Nos próximos slides, eu vou mostrar a vocês alguns exemplos de apoios com corpos rígidos, né, que a gente pode encontrar esses tipos de reação de apoio. Então, por exemplo, uma conexão do tipo cabo, né, que faz o ângulo θ, ele pode ter a reação de apoio relacionado a essa força no sentido aqui para baixo. Qual que é a quantidade de incógnitas que a gente vai precisar para calcular a força resultante com esse tipo de apoio? Uma incógnita. A reação é uma força de tração que atua fora do membro na direção do cabo, que é essa força que age, representada aqui. O outro tipo de conexão que a gente pode encontrar é o barra sem peso. Nesse tipo de conexão, a gente tem aqui, né, um encaixe e um ângulo também θ formado, mas a gente pode ter a força tanto no sentido para baixo quanto no sentido para cima. Mas como que a gente analisa? Também com apenas uma incógnita, que é a reação da força atua ao longo do eixo da barra. E aí a gente vai ter esse tipo de análise. Quando a gente tem a conexão do tipo rolete, né, que a gente comentou que é essa conexão desse tipo aqui, formando o ângulo θ com o apoio. Para esse caso, a gente vai ter uma incógnita e a reação é uma força que atua perpendicularmente à superfície no ponto de contato. Então, aqui a gente tem a força que ela fica perpendicular a esse ponto de apoio ou esse ponto de contato. O apoio oscilante, que é outro tipo de reação de apoio, no qual a gente vai ter um ângulo θ formando com apoio horizontal, e a gente também vai ter essa força que vai atuar de forma perpendicular à superfície do ponto de contato, né? E aí a gente vai ter o apoio oscilante. Outro tipo de exemplo de apoio é a superfície de contato lisa, no qual a gente vai ter uma incógnita, também formando uma reação perpendicular à superfície no ponto de contato, e aqui a gente vai ter o apoio. O outro exemplo é o rolete confinado em ranhura lisa, no qual a gente vai ter também esse ângulo θ formado com o apoio, e a força também perpendicular à ranhura, né, que no caso é o movimento que a gente vai ter aqui de apoio a essa viga. E aí a gente vai ter a força perpendicular, que pode ser tanto no sentido para cima ou no sentido para baixo. Podemos ter também um membro conectado com um pino à luva deslizante sobre a haste lisa. Nesse caso, também vamos ter uma incógnita, e vai ser uma reação perpendicular que atua à haste. Então, parecido nesses três últimos, todos eles temos uma força aqui agindo perpendicular ao apoio, né, que está o ângulo de 90 graus. E aí, nesse caso, pode ser tanto para cima o sentido da força, quanto para baixo. Já na figura 8, a gente já tem uma reação de apoio já do tipo pino, né, diferente lá do rolete que a gente vem mostrando, lisa ou dobradiça.
Aí, nessa situação, né, que a gente tem um ângulo θ formado aqui na reação de apoio, nós devemos analisar duas incógnitas com análise do corpo rígido, que vai ser a componente Fx, a força, no sentido horizontal, e a componente Fy no sentido vertical. Nesse caso, as reações são duas componentes de força resultante ou intensidade de direção do ângulo φ. Note que φ e θ não são necessariamente iguais, né? O φ ele representa aqui a direção da força que está aqui no sentido da força resultante, e o θ é o ângulo que a viga forma com o eixo horizontal. Vamos para o próximo. Aqui nós temos um membro rigidamente conectado à luva deslizante, né? Lembrando o engastamento. Nesse caso, nós temos duas incógnitas que devemos analisar. Uma é a própria força, né? Como a gente pode perceber aqui, no sentido aqui do corpo a ser analisado, e outra é o momento. Então, a gente precisa analisar o resultado do momento e a força que age perpendicularmente à haste. Por fim, nós temos um tipo de engastamento aqui embaixo, que a gente vai analisar três incógnitas. Né? Nós vamos ter que analisar a força no sentido vertical, Fy, a força no sentido horizontal, Fx, e o momento que age sobre esse corpo. E aí a gente consegue representar, né, as reações serão o momento binário e as suas duas componentes de força resultante, ou momento binário é a intensidade da direção da força resultante nesse sentido. Então, para facilitar, como a gente vem fazendo nos exercícios, a gente subdivide em força em duas componentes, Fy e Fx. Aqui, gente, nós temos aqui alguns exemplos, né, algumas imagens desses tipos de reações de apoio, para vocês visualizarem as aplicações, né, desse estudo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um cabo que exerce uma força de apoio na direção do cabo. E aí, isso aqui é muito comum a gente encontrar, por exemplo, em navios, né, ou em caminhões para apoiar a carga. Geralmente, a gente vai utilizar esse tipo de reação de apoio. Nesse outro caso, nós temos um apoio oscilante para esta viga mestra de ponte, que permite movimento horizontal, de modo que a ponte esteja livre para se expandir e contrair de acordo com as variações de temperatura. Então, aqui a gente permite esse movimento que acontece para deixar a ponte flexível e não permitir que ela tenha rachaduras. Né? Se vocês observarem construções de ponte, sempre vai ter esse amortecimento de movimento para fazer com que ela não rache. Nesse sentido, nós temos aqui uma foto com exemplo desse tipo de apoio. Nós temos aqui o pino de apoio típico de uma viga, um exemplo, então, de reação de apoio do tipo pino, no qual nós temos o pino e aqui a gente tem a viga. Nesse caso de cá, as vigas do piso dessa construção são soldadas, portanto, foram engastamento, né? Aqui a gente tem outro exemplo de engastamento. Então, aqui é um exemplo para vocês perceberem de pino, né? Uma viga apoiada com reação de apoio pino, então ela vai permitir o movimento de nesse caso, nós temos o tipo de reação de apoio pino. O pino, ele vai, né, a gente consegue perceber aqui, ele vai permitir, né, vai impedir o movimento de translação em qualquer direção. Então, nós temos aqui um exemplo de construção de viga com esse tipo de reação de apoio. Nessa figura de cá, nós vamos ter as vigas com o tipo de reação de apoio fixadas, então é um tipo de engastamento, não vai permitir movimentos de translação e nem de rotação. E, finalmente, aqui a gente pode perceber, né, uma viga mestra está apoiada com a saliência e deve agir como uma superfície de contato lisa. Ela vai permitir um certo apoio, né, vai permitir um certo movimento, mas ela é comum que nós tenhamos também aplicações reais. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né, com o tema reações de apoio. Até mais! Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje com o tema reações de apoio. Até mais!